1 Samuel, capítulo 15. Samuel disse a Saul: o Senhor me enviou para te ungir rei sobre seu povo, Israel. Ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Vai agora, ataca os amalequitas e os destrói totalmente, com tudo o que tiverem. Nada poupes, matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o exército e o contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e mais de 10.000 de Judá. Quando chegou à cidade de Amaleque, Saul armou uma emboscada no vale. E Saul disse aos queneus: retirai-vos depressa do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, porque tivestes misericórdia de todos os israelitas quando saíram do Egito. Então os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas destruiu todo o povo ao fio da espada. Entretanto, Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos, os cordeiros e tudo o que era bom. Eles não os quiseram destruir totalmente, mas destruíram por completo tudo o que era inútil e desprezível. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. Samuel levantou-se de madrugada para encontrar-se com Saul, e disseram a Samuel: Saul já foi ao Carmelo, levantou uma coluna para si e voltou, descendo para Gilgal. Quando Samuel se encontrou com Saul, este lhe disse: bendito do Senhor sejas tu, já executei a palavra do Senhor. Então Samuel perguntou: que quer dizer este balido de ovelhas que me chega aos ouvidos e o mugido de bois que ouço? Saul respondeu: trouxeram dos amalequitas, porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus, porém destruímos o resto totalmente. Então Samuel disse a Saul: espera, e te direi o que o Senhor me disse esta noite. Saul lhe respondeu: fala. Então Samuel prosseguiu: embora consideres a ti mesmo pequeno, não fosse colocado como líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel, e o Senhor te enviou nessa missão, e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, luta contra eles até que sejam exterminados. Por que não obedeceste ao Senhor, mas te lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor? Então Saul respondeu a Samuel: pelo contrário, eu obedeci ao Senhor e cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe Agag, rei dos amalequitas, e destruí
por completo os amalequitas. Mas o exército tomou ovelhas e bois do despojo, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Se Deus assim permitir, de noite daremos prosseguimento a partir deste versículo. Queridos irmãos, o que significa dissimular? É difícil viver com pessoas que são dissimuladoras. É muito difícil. É um fardo viver com quem vive dissimulando. O que significa dissimular? Significa enganar, esconder. Dissimular significa ocultar. O quê? As verdadeiras causas, as verdadeiras razões que explicam os acontecimentos. Portanto, toda pessoa dissimuladora é alguém que apresenta fake news, é alguém que apresenta uma narrativa falsa dos acontecimentos, para que as verdadeiras causas, as verdadeiras razões fiquem ocultas. Portanto, toda pessoa dissimuladora é alguém que disfarça. É alguém, queridos irmãos, que sabe muito bem despistar. Se eu não quero que alguém encontre algo, eu tento despistá-la, desviá-la do que ela queria encontrar e saber. A dissimulação é isso, é despistar, é disfarçar, é ocultar as causas verdadeiras, reais, é ocultar. E isso é lamentável. Como você, por exemplo, explica os seus fracassos morais, espirituais, familiares, profissionais? Você sempre encontra uma narrativa, você elabora uma explicação, onde você saia como a vítima e todos os demais como os vilões, e você apresenta uma explicação que não é honesta, não é verdadeira, que não esclarece os fatos como eles são. Ao contrário, você sempre tenta dissimular, você sempre tenta ocultar. Por que você fez o que fez, falou o que falou? Você sempre tenta justificar aquilo que faz, mas nunca, jamais assume com honestidade e responsabilidade as razões autênticas e genuínas que são a única explicação para o que está acontecendo. Saul era mestre na arte da dissimulação. Por 3 vezes, Saul dissimulou. Ele tentou colocar Samuel no bolso. Samuel era extremamente idoso. E Saul pensou que poderia enganar, dissuadir o velho profeta. Mas ele se deu conta de que isso não foi possível, exatamente porque Samuel estava sob a revelação direta da parte de Deus. Deus lhe revelava tudo o que acontecia. Conhecedor da verdade, mediante a revelação divina, Samuel não se deixava dissuadir pela dissimulação de Saul. Talvez eu, você, que não recebemos revelações diretas de Deus, sejamos vítimas dos dissimuladores e até acreditemos naquilo que falam e como agem. Mas seria impossível fazer isso com Samuel, justamente em virtude da revelação direta dos acontecimentos que explicavam a raiz de todos os problemas. O capítulo 15, chegamos ao capítulo 15 de 1 Samuel, diante do seguinte contexto. Primeiro, Israel, o povo pediu a Samuel um rei. Ao contrário do que a Bíblia diz,
que eles deveriam ser diferentes dos demais povos, eles queriam ser iguais aos demais povos, por isso pediram um rei. Deus revelou a verdadeira razão desse pedido. Israel era uma teocracia, ou seja, não havia rei. Eram 12 tribos, sob o governo e o reino de Deus, pela instrumentalidade de profetas e juízes. Mas eles rejeitaram a teocracia, o governo direto de Deus, e pediram um rei. E Deus revelou a Samuel que eles não queriam que Deus reinasse sobre eles, por isso pediram um rei. Essa era a verdadeira razão para pedir um rei, não querer o governo direto de Deus. Deus orientou Samuel, Deus revelou a Samuel que Saul era o seu escolhido. Samuel soube disso por revelação direta de Deus. Quando Saul ouviu a palavra de Deus, ele disse: a minha tribo é a menor das 12, e a minha família é a menor das famílias da minha tribo. Portanto, quem sou eu para reinar sobre Israel? Então, num ato privado e particular, Samuel unge Saul. Depois Deus revela à totalidade do povo que Saul era o homem por ele escolhido para reinar. Saul obtém uma primeira grande vitória, e diante desta primeira grande vitória, Samuel convoca a nação para renovar o reino, para um ato público de unção e de consolidação e de confirmação do reino, porque ele havia sido ungido em particular, agora será diante de todo o povo. E diante da primeira grande vitória, Saul construiu um altar para adorar a Deus e para agradecer. Bem, Saul recebe uma missão e ele desobedece. E diante da sua desobediência, ele recebe de Deus, através de Samuel, a notícia de que Deus o rejeitou para reinar. Agora, meus irmãos, Saul sabe que em virtude da sua desobediência, ele não reinará mais, porque foi rejeitado por Deus. Aí sim chegamos ao capítulo 15 de 1 Samuel. Deus dá a Samuel a segunda e última oportunidade de não perder o reino. Eu lhe pergunto, se você recebesse de Deus uma palavra, uma revelação, e você tivesse absoluta certeza de que ela de fato procede de Deus, e Deus estivesse deixando claro para você que Ele estaria te dando a segunda e última oportunidade naquilo que você é, naquilo que você faz, você aproveitaria ou você desperdiçaria a segunda e última oportunidade? Lamentavelmente, Saul desperdiçou a última oportunidade de Deus para a sua vida, e a sua rejeição foi completa e total. Meus amados, acompanhem, portanto, comigo o capítulo 15. Samuel procura Saul e lhe diz: o Senhor me enviou para te ungir rei sobre seu povo Israel. Samuel está lembrando a Saul que ele não se tornou o rei por conta própria, por aclamação popular, por iniciativa do povo ou por qualquer outra razão. A única razão: Deus me enviou para te ungir. Ungir significa para te capacitar.
Você foi escolhido por Deus para reinar. Você foi ungido, divinamente capacitado para reinar. O Deus que chama é o Deus que capacita. Chamado por Deus e capacitado por Deus. Portanto, Samuel lembra Saul de que ele foi escolhido e capacitado. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Cabe àquele a quem Deus chama, escolhe e capacita, obediência. Quando Deus nos dá uma missão, quando Deus nos escolhe, chama e capacita, Ele não nos dá autonomia absoluta. Precisava ficar claro para Saul e para o povo que Deus era o rei e ele era vice-rei. Sua autonomia era relativa, não era absoluta. Ele estava sob a liderança divina e não poderia fazer as coisas a seu bel prazer, seguir seu coração. Por isso Samuel lhe diz: ouve agora, presta atenção às palavras que o Senhor me mandou te dizer. Você terá uma segunda missão, você receberá uma segunda orientação, você terá a sua segunda e última oportunidade. Ouve, escuta. Quando o pai diz: meu filho, você ouviu? O pai não está imaginando que o filho é surdo. Ele sabe que o filho ouviu. Ele, quando pergunta, ouviu? Ele está dizendo, entendeu? Vai obedecer? Ouve agora. Quem está numa posição de comando, sob a liderança de Deus, precisa ouvir. Aqui está uma das grandes e principais características de um líder espiritual. Ele ouve, ele sabe que foi chamado, ele sabe que foi escolhido, ele sabe que foi divinamente capacitado, mas ele sabe que ele é vice, que ele precisa ouvir e obedecer à vontade de Deus, e não fazer a sua própria vontade. E ele recebe então a missão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Vai agora, ataca os amalequitas e os destrói totalmente, com tudo o que tiverem. Nada poupes. Matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentas. Sobre isso precisamos considerar alguns pontos. O primeiro ponto: se os irmãos lerem Êxodo 17, verão que após atravessar o Mar Vermelho e antes de chegar ao Sinai, os amalequitas, descendentes de Esaú, eles atacaram Israel quando o povo estava cansado da caminhada. Deus, através de Josué no campo de batalha, Moisés no monte, Ur e Calebe segurando os braços de Moisés, eles obtiveram uma grande vitória no campo de batalha. E lá Deus prometeu exterminar os amalequitas. Justo juízo de Deus sobre uma nação ímpia, pagã, idólatra, injusta, imoral e que se opôs a Deus e ao povo de Deus. Isso aconteceu, irmãos, provavelmente 500, 550, 600 anos antes. Mas quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus pronuncia a sua palavra, ela não cai por terra. Todos poderemos esquecer o que Deus disse. Deus jamais esquece o que Ele fala. Palavra dada, palavra cumprida. Séculos se passaram. E Deus disse: agora chegou a hora de executar o meu juízo.
Muitos ficam escandalizados com isso, com esta ordem divina para exterminar, para destruir. Isso se chama uma maldição de Deus, um anátema. Deus consagrou, separou aquela nação e tudo o que ela tinha para ser totalmente destruída. Em primeiro lugar, segundo a Bíblia, isso se chama de Guerra Santa. No entanto, Guerra Santa foram as guerras que Deus, por revelação direta, mandou fazer. Os profetas do Velho Testamento, os apóstolos do Novo Testamento são únicos. Não existem hoje profetas e apóstolos no sentido bíblico dos profetas e dos apóstolos que receberam revelação direta da parte de Deus. Não há. Deus não fala hoje mais como falou diretamente aos profetas. Deus nos deu o Antigo Testamento através dos profetas. Deus nos deu o Novo Testamento através dos apóstolos. Não há mais profetas e apóstolos que recebam revelação direta. Por isso, aquilo que eles disseram e escreveram recebeu o endosso da inspiração e o registro dessa revelação. Ele é inspirado, portanto, infalível, inerrante e normativo para o povo de Deus em qualquer época da história da humanidade. Por isso não há profetas hoje e apóstolos, porque se houvessem, nós teríamos que obedecer a tudo o que eles dissessem. Assim, todas as supostas guerras santas que foram travadas pela igreja e pelo Estado na história do cristianismo foram interpretações da igreja equivocadas, foram interpretações políticas, econômicas, foram interpretações mal intencionadas ou bem intencionadas de recuperar Jerusalém, tirar Jerusalém dos árabes, do predomínio muçulmano. Todas as guerras santas foram interpretações humanas. Aqui não. Aqui Deus mandou. E depois que acaba a revelação, não há mais nenhuma ordem de Deus sobre guerra santa. E quem se escandaliza com isso, então vai tropeçar no inferno. Por quê? Porque o inferno é um lugar de eterno sofrimento, para onde irão os que não se arrependerem e os que rejeitarem Cristo como Senhor e Salvador. Quem não o reconhecer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O inferno, ninguém no Novo Testamento mais falou do inferno do que Jesus. Então, se você se escandaliza com o fato de que Deus mandou exterminar uma nação, você se escandalizará com o inferno. E se você rejeitar este ensino, você rejeitará também o inferno, como muitos fazem. Alguns teólogos que são muito inteligentes dizem que Deus não mandou fazer isso. Eles entenderam que Deus mandou e registraram como se fosse uma ordem de Deus, mas não era. Isso é um drible de teólogos que são craques em driblar a palavra de Deus. Mas a verdade é que Deus mandou exterminar uma nação, uma guerra santa. Sabe por quê? Porque Deus usou Israel como um instrumento para executar o seu justo juízo. Agora percebam, quando Israel, o seu próprio povo, fez tudo o que os amalequitas fizeram, idolatria, imoralidade e injustiça, Deus levantou a Assíria e deu ordem ao Império Assírio para acabar com Israel. E quando Judá, posteriormente, também se torna imoral, injusta e idólatra, Deus levantou a Babilônia para fazer com Judá o mesmo. Portanto, Deus é justo. Deus usa quem Ele quer para executar o seu juízo. Agora Deus está usando Israel
para executar o seu justo juízo sobre os amalequitas. O que tem aqui não é barbaridade, é o justo juízo de Deus contra uma nação que havia chegado ao limite máximo do seu pecado. Portanto, guerra santa não existe hoje e nunca existiu após o fecho da revelação divina no Velho e no Novo Testamento. Muito bem, o anátema, o verbo destruir é anátema, é consagrar para a destruição, porque Deus amaldiçoou. A Bíblia diz no verso 4 que Saul convocou o exército e que ele, então, faz uma emboscada, mas antes de executar a ordem divina, Saul tem misericórdia dos queneus. Assim como os amalequitas eram os descendentes de Esaú, um dos descendentes de Esaú, os amalequitas eram descendentes de... Os queneus eram descendentes de Jetro, sogro de Moisés, em Midian. E eles trabalhavam, eles eram artesãos, trabalhavam com metal. E a ordem de Saul foi: saiam, queneus, de entre os amalequitas, para que vocês não recebam o justo juízo de Deus. Deus é justo e não permitiu que os queneus sofressem o seu justo juízo, senão deveriam sofrê-lo. A Bíblia diz que os queneus se retiraram. Então, verso 7, acompanhem. Saul feriu os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E sabe o que ele fez? Ele capturou vivo Agag. A ordem era: destrói totalmente tudo e todos. Primeira desobediência, ele capturou vivo Agag. Ele feriu os amalequitas, mas o rei dos amalequitas ele capturou, mas ele destruiu todo o povo ao fio da espada. Entretanto, verso 9, segunda desobediência, Saul e o povo, não há nenhum indício de que Saul estava oprimido, ameaçado, colocado contra a parede pelo povo. Não, o texto deixa claro que Saul, em harmonia, em sintonia e concordando com o povo, Saul e o povo pouparam Agag, o rei, como também o melhor das ovelhas. Olhem a expressão, o melhor. Se Deus havia amaldiçoado tudo, como você pode poupar o melhor? Existe o melhor do que é amaldiçoado? Pois eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, os cordeiros e tudo que era bom. Eles não quiseram destruir totalmente, não quiseram. A ordem de Deus é: destrói totalmente tudo e todos. Mas eles pouparam o rei e o melhor do gado. A riqueza era o gado. E eles, por ganância material, eles pouparam o que consideraram o melhor. Tudo que era inútil e desprezível, destruíram. Aqui, meus irmãos, está a ordem dada, a ordem parcialmente cumprida. Vamos ver a reação de Deus. Quando nós recebemos de Deus uma tarefa, quando nós recebemos de Deus uma missão, Deus espera que nós sejamos submissos. Por isso, Samuel disse: Saul, eu te ungi, porque Deus te escolheu e te capacitou. Eu te ungi para reinar. Agora ouve, escuta, presta atenção. Você terá uma segunda missão, uma segunda oportunidade, que será a última. Destrói totalmente. Mas eles obedeceram parcialmente a orientação de Deus.
Então, verso 10, a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei. Queridos irmãos, antropomorfismo é atribuir formas humanas a Deus, as narinas de Deus, a mão de Deus, o coração de Deus. Isso é antropomorfismo, atribuir formas humanas a Deus. Antropopatismo é atribuir emoções humanas a Deus. Arrependimento para nós é uma questão moral. Você pecou, você desobedeceu, você fez o que é mal, você errou. Então você reconhece que errou, que desobedeceu, que transgrediu, que infligiu. É uma questão moral, ética, é uma rebelião, é uma insubmissão, é uma desobediência deliberada. Então nós nos arrependemos. Ou quando tomamos decisões erradas. Deus é santo, não tem do que arrepender-se. Deus é soberano, sábio e imutável. Seus planos não precisam ser alterados, porque Deus não planeja de modo errado. Portanto, ao dizer arrependo-me de ter posto Saul como rei, a NVI, a Nova Versão Internacional, diz que Deus se entristeceu. E a Nova Versão da Sociedade Bíblica, a versão AA, diz que Deus lamentou ou ficou pesaroso. Agora me fugiu a memória, mas usa esta expressão, o pesar, o lamentar de Deus de ter posto Saul como rei. Vejam, por quê? Porque deixou de me seguir. Sabe por quê ele desobedeceu? Porque ele deixou de seguir. Todas as vezes que você deixa de seguir a Cristo como seu Senhor e Salvador, você desobedece ou obedece parcialmente o que Deus mandou você fazer. É um resultado inevitável. Ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Se você deixa de seguir a Deus, você não executa, você não obedece, você não guarda os mandamentos, os preceitos e a palavra. Portanto, se você contempla na sua vida desobediências a Deus, você vive transgredindo os mandamentos de Deus. Estas transgressões e estas desobediências revelam uma causa mais profunda e maior. Você deixou de seguir o Senhor. Você deixou de seguir a Deus. E porque você se distanciou, observe, se eu estou seguindo alguém e essa pessoa consegue se distanciar de mim, eu paro de segui-la porque a perdi de vista. Seguir é uma metáfora, é discipulado, é andar com Deus, sob a direção divina, sob a orientação do Altíssimo. Saul deixou de seguir, por isso ele não executou as palavras do Senhor. Registre isso no seu coração. Se você está desobedecendo, isso revela que você já se afastou de Cristo, você já deixou que uma distância entre você e Ele exista, e você já o perdeu de vista. Por isso, você não faz mais questão de obedecer plenamente a sua vontade. Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor. Quando você fica indignado, como você reage? Você tenta com as próprias mãos resolver o problema? Eu já tentei, e digo para os irmãos, eu só consegui piorar o problema. Samuel ficou indignado com Saul, mas a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor a noite toda. Se nós passássemos uma noite toda, inteira, clamando a Deus,
quando ficamos indignados quando alguém nos fere, nos trai, nos machuca, nos prejudica, com certeza nós não colheríamos os trágicos resultados que nós colhemos quando, indignados, tentamos com as nossas próprias mãos fazer justiça. Samuel nos ensina, queridos irmãos, que quando ficamos indignados, nós temos que recorrer para os joelhos e clamar a Deus a noite toda. Então, Samuel se dirige, meus amados irmãos, a Saul. E a Bíblia diz no versículo 12, que Saul, Samuel levantou-se de madrugada para encontrar-se. E disseram a Samuel: Saul já foi ao Carmelo, levantou uma coluna para si. Na sua grande primeira vitória, ele levantou um altar para adorar e para agradecer. Agora que ele deixou de seguir a Cristo e a Deus, e passou a desobedecer, ele não constrói um outro altar para agradecer. Ele levantou uma coluna para si, em homenagem a si mesmo, para celebrar a sua segunda grande vitória, para se exaltar. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Todo coração soberbo que se exalta será humilhado. Aqui está uma outra evidência. Irmãos, uma pessoa que não é liderável, uma pessoa que não é submissa, ela nunca poderá liderar para Deus. Por quê? Porque um verdadeiro líder espiritual, ele ouve a Deus. Ele não para de seguir a Cristo. E quando ele tem vitórias dadas por Deus, ele não levanta uma coluna para si. Ele reconhece que foi Deus quem lhe deu a vitória e ele presta toda a honra e toda a glória a Deus. São as características de um líder espiritual, um genuíno líder espiritual. Agora vamos ver as 3 dissimulações de Saul. Saul o encontra, verso 13. Observem aí, verso 13. Quando Samuel se encontrou com Saul, este lhe disse: bendito do Senhor sejas tu. Aqui está um homem que aprendeu a arte da bajulação, porque quando você é bajulado, é elogiado, se você já estava com uma intenção de repreender alguém, você já é quebrado ali, porque você vai chamar a atenção de quem está te exaltando. E ele declara: já executei a palavra do Senhor. Já. Dissimulação. Ele não havia executado a palavra do Senhor. Ele não sabia que Deus havia revelado a Samuel que ele desobedecera, que ele o deixara de seguir e ele não executara a sua palavra. Saul não sabia que Samuel estava ali absolutamente consciente e esclarecido. Se não estivesse mediante revelação, até acreditaria em Saul, porque ele era convincente. Todo dissimulador é convincente, é bajulador, ele sabe ocultar, esconder, para que ninguém descubra a verdade. Ele despista: já executei a palavra do Senhor. Samuel ironicamente disse: eu estou ouvindo o balido de ovelhas, eu estou escutando o mugido de bois. Que bois são esses? Que ovelhas são essas? Segunda dissimulação de Saul: trouxeram. Ele não disse eu trouxe, ele não disse trouxemos. O texto deixou claro no versículo 9 que Saul e o povo pouparam. Saul participou, Saul concordou, Saul endossou.
Saul era o rei, e ele poderia ter dito ao povo: não. Deus disse: destrói totalmente. Mas ele calou-se, ele concordou com a desobediência. A segunda dissimulação: trouxeram dos amalequitas. Trouxeram. Porque o exército, a culpa é do exército. Porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus. Irmãos, Deus amaldiçoou os amalequitas, anátema. Como o melhor do que é amaldiçoado? Existe o melhor do que é amaldiçoado? Se está amaldiçoado, não tem melhor. Está amaldiçoado. Tentei ajudar um casal que estava sem igreja em um determinado país. Por quê? Porque na igreja que eles congregavam, eles acabaram descobrindo que talvez metade da receita da igreja era oriunda de um dízimo de uma irmã. Essa irmã era simplesmente a dona do bordel, a dona da casa de prostituição, onde dezenas e dezenas de homens procuravam lá as prostitutas, pagavam, e ela era a empresária da prostituição. E ela dava o dízimo da prostituição. E a igreja aceitava o dízimo da prostituição. Como você pode dar o melhor, que o dízimo é o melhor? Senhor, tu me deste 100%, eu devolvo. Se você sabe, por exemplo, como há igrejas, que o traficante dá ofertas e dá dízimo, você sabe que aquele dinheiro veio do tráfico, do vício, da escravização de pessoas nas drogas, de tanta matança e desgraça que há por causa do vício. A igreja pode aceitar o dízimo de um dinheiro sujo, um político corrupto, negócios corruptos, desonestos. A igreja, em sã consciência, se ela sabe que a origem é desonesta, ela pode aceitar. Existe o melhor do que Deus amaldiçoou? A segunda dissimulação foi: trouxeram, eu não tenho nada com isso. Foi o exército que trouxe o melhor, mas trouxe para Deus. Já que ia matar, então mate num evento espiritual, num culto. Como se pode imaginar isso? Simulação. A razão verdadeira era ganância. Pouparam o melhor, porque hoje carro, máquinas, patrimônio, naquele tempo era a terra e era o gado. Você vivia disso. A riqueza era essa. Portanto, a segunda dissimulação. Então, verso 16, Samuel disse a Saul: espera, e te direi o que o Senhor me disse. E Saul disse: fala. Então, Samuel vai relembrar a Saul o seguinte: embora consideres a ti mesmo pequeno, não foste colocado como líder das tribos de Israel? Quando Samuel lhe disse: tu serás o rei, porque Deus manda, ele disse: a tribo de Benjamim é a menor das 12, é a mais insignificante. Das famílias da tribo de Benjamim, a minha é a menor, é a mais pobre, é a mais insignificante. Quem sou eu? Eu não pertenço à nata, à aristocracia. Quem sou eu? Então ele relembra: embora consideres a ti mesmo pequeno, apesar disso, não fostes colocado como líder das tribos de Israel. O Senhor te ungiu rei, você foi escolhido, você foi capacitado. O Senhor te enviou nessa missão. Na primeira você falhou e foi rejeitado. Agora você recebe a segunda missão, que será a última da sua vida.
E ele pergunta no verso 19: por que não obedeceste ao Senhor, mas te lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor? Terceira e última dissimulação. Pelo contrário, olha, Samuel está jogando na cara dele, mostrando os fatos. Mas ele era tão dissimulador, tão nó cego, que ele diz assim: pelo contrário, eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a tarefa para a qual Ele me enviou. Como? Como ele poderia alegar se ele não fez? E a evidência estava ali. Pessoas dissimuladoras, irmãos, elas não assumem seus erros. Você pode mostrar a elas os fatos, e elas conseguirão criar uma narrativa para se justificar, porque são pessoas desonestas com Deus, são pessoas desonestas com os outros. A dissimulação e o dissimulador, meus irmãos, é algo insuportável de se viver e de se conviver. Ele disse: trouxe Agag. Como assim? Se você obedeceu, como é que Agag está vivo? Ele disse: trouxe Agag e destruí por completo os amalequitas. Não destruiu, porque Agag era amalequita, era o rei. E ele põe de novo a culpa no exército. Mas o exército tomou ovelhas e bois do despojo, o melhor do anátema. Pode haver o melhor do que foi amaldiçoado, para santificá-lo ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mais uma vez, ele dissimula, dizendo que a intenção era espiritual. A intenção foi ganância, avareza, materialismo. Mas ele disse: não, a intenção era espiritual, era para o Senhor. Olha, eu roubei porque eu queria dar um dízimo. Eu me corrompi porque eu queria dar uma boa oferta para a igreja, para a obra de Deus. Você está dissimulando. Você está querendo justificar o seu roubo, a sua corrupção, dizendo que é para um fim espiritual. Os fins não justificam os meios. Se os fins são santos, os meios terão que ser igualmente santos. Portanto, irmãos, aqui concluímos com as dissimulações de Saul. Se você quer ser líder, você precisa entender que Deus é quem te escolhe, é quem te chama. É Deus quem te institui líder. É Deus quem te unge. Maridos, estamos estudando isso. Nós fomos instituídos por Deus, líderes das nossas famílias e dos nossos lares. Deus não só nos escolheu, foi escolha e determinação de Deus, mas Ele nos ungiu para liderar a nossa família. Mas você não é o dono da família, Deus é o dono, você é o vice-dono. Portanto, ouve. Todo líder precisa ouvir a Deus. Se você não busca a Deus, se você não escuta o que Deus tem para te dizer, se você não dá ouvidos à direção do Senhor na palavra, como você liderará sua obra, seu povo? Como você executará a missão, a tarefa para a qual Deus te escolheu e te ungiu? Como? Impossível. Missão dada é missão cumprida. Cumprir parcialmente não significa cumprir totalmente. Quem cumpre parcialmente não obedeceu a Deus. Se você tinha que correr 40 quilômetros, você correu 39, você não completou a maratona. Certo ou errado? Alguém correu 39 quilômetros e 950 metros, mas, caiu ali, a 50 metros da linha de chegada. Ele completou a maratona? Não. Nós precisamos saber, irmãos, que esse é o segredo. A outra característica de um líder: seguir o Senhor de perto, de muito perto.
Porque quando você segue Cristo como seu Senhor e Salvador, você obedece. Se você para de seguir, você para de obedecer. É automático e é inevitável. Quando Deus te der grandes vitórias, não levante uma coluna para si, se gabando, se exaltando, se enaltecendo. Dê glórias a Deus. E quando sua mulher, seu filho, seu marido, seu pastor, quando alguém lhe disser, você não está fazendo o que é correto, ao invés de deixar a vaidade, a soberba, a prepotência do seu coração, rejeitar aquela palavra, ao invés de dissimular, de ficar procurando razões, ideias, explicações mirabolantes para você tentar explicar por que aquilo aconteceu, porque você quer mentir, você quer esconder as razões que te levaram a fazer o que você fez e a ser o que você é. Pare de mentir para você, pare de mentir para os outros. Tenha humildade quando alguém lhe repreender de dizer, eu errei, eu não obedeci, estava claro o que eu deveria fazer e eu não fiz, estava claro o que eu deveria ser e não sou. Pare de dissimular, pare de pôr a culpa nos outros, pare de tentar encontrar justificativas para explicar, explicações para justificar. Assuma honestamente as consequências dos seus atos e do que você é e do que você faz. Porque dissimular, irmãos, pode dar certo no que diz respeito ao ser humano. Ninguém sabe o que vai no coração de ninguém. Mas diante de Deus, quem pode dissimular? Quem pode? Ninguém pode. Irmãos, isso custou para Saul o reino. Quando eu vejo quem foi Jonatas, o filho de Saul, eu fico pensando que maravilhoso o rei Israel teria se Jonatas sucedesse Saul. Mas porque Deus rejeitou Saul, ele rejeitou toda a sua descendência e ele perdeu o reino. Por quê? Porque ele não quis ouvir, ele não quis seguir, ele não quis obedecer, porque ele se exaltou e porque ele dissimulou. Que Deus nos conceda misericórdia para não cometer esses erros. Não ouvir, deixar de seguir, deixar de obedecer, nos exaltar e dissimular. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a sua palavra penetre fundo na nossa vida, para nos libertar de fracassos retumbantes na nossa vida. Eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e a orar ao Deus Todo-Poderoso, pedir misericórdia, pedir socorro do Altíssimo.